Boa noite, querido irmão, boa noite, querida irmã, que é o pastor Jorge que fala com vocês, pastor da comunidade evangélica luterana Castelo Forte de Sapiranga. E hoje eu estou aqui com o meu chá pronto para nós começarmos o nosso estudo bíblico desta noite. E o nosso estudo bíblico de hoje vai ser um pouco diferente. Nós não estamos ao vivo, como geralmente é nas nossas quintas à noite. Hoje os meus colegas, o pastor Nicolas Ville de Porto Alegre e o pastor Lucas Prando não puderam estar comigo hoje aqui e tiveram outros importantes afazeres, e por isso estou aqui, né, para trazer uma mensagem de Deus para você hoje. E hoje o nosso estudo vai ser sobre a Epístola de Paulo aos Romanos. Mas claro que não vai ser sobre toda a Epístola de Paulo aos Romanos. Nós vamos conversar especificamente sobre o capítulo 14, o capítulo que trata do acolhimento ao fraco na fé. Fique comigo hoje, vá pegando o seu chá, o seu café, o seu chimarrão, chama o pessoal na volta e vamos começar o nosso estudo bíblico. E vamos começar com a invocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Deus, nosso Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos porque temos a oportunidade de, em 2020, ler a Tua Palavra. A palavra que Tu nos revelaste, que através dela nos ensinas várias coisas, nos dizes o que somos e para onde nós vamos. Querido Deus, nós te pedimos que Tu envies o Teu Espírito Santo a cada um de nós, para que nós possamos entender o que Tu queres nos ensinar hoje, através da Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. E tudo mais, Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos. Guia-nos, faça-nos entender corretamente, faça-nos falar aquilo que vem da Tua revelação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tal nós começarmos hoje com um hino? Vamos começar com o hino 92 do livreto Louvai ao Senhor. Hino 92 do livreto Louvai ao Senhor. Talvez você conheça esse hino, é o Dá-nos a Tua Palavra. Ele é um hino bem conhecido, né? Infelizmente hoje nós não temos como colocar na tela a letra dele, né? Mas se você quiser me acompanhar aqui, deixa eu só desligar aqui o barulho. Se você quiser me acompanhar, se você conhece a letra, fiquem bem à vontade.
essa música fala mais ou menos o que nós vamos tratar hoje no estudo bíblico, né? Não sei se vocês sabem, provavelmente já sabem, eu já falei isso algumas vezes, né? Os hinos escolhidos nos cultos, os hinos escolhidos nos estudos bíblicos, geralmente tem a ver com o tema. Não é simplesmente o pastor abriu lá e digo, eu vou querer esse daqui porque eu tô afim. Não, tem a ver com o tema, porque aquilo que a gente canta é aquilo que a gente confessa também. E hoje nós vamos então falar sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Uma epístola era uma carta, então foi a carta que Paulo escreveu à igreja de Roma. E vamos entrar com algum aspecto histórico. Eu sempre digo, né, os livros da Bíblia nunca são simplesmente livros fora de contexto. Eles faziam parte de um contexto histórico. Eles faziam parte de uma realidade que estava acontecendo. E Paulo escreveu esta carta aos Romanos, provavelmente durante a sua terceira viagem evangelística ou missionária, né? Nós temos isso em Atos 19, Atos 20. Nós temos por aí a terceira viagem missionária de Paulo. E provavelmente Paulo estava em Corinto, a cidade grega. E escreve a cidade de Roma, a igreja que estava na cidade de Roma, provavelmente nos anos 50. A gente vai ver isso agora, provavelmente assim, metade dos anos 50 em diante. 50 depois de Cristo, né? Se você nos acompanha nesses estudos bíblicos, você vai ver que a gente estava lendo os livros, os profetas menores, né, que a Bíblia tem, menores por tamanho. E eles geralmente eram de 500, 600, 700 antes de Cristo. Agora nós damos um pulo, né? E estamos lendo uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma lá pelo ano 55, 56 talvez. Então, existia na cidade de Roma uma igreja. E como você sabe, no início da igreja não se tinha uma distinção, não eram duas igrejas diferentes, a igreja judaica, ou a religião judaica, e a religião cristã ainda. Principalmente isso no primeiro século. E os judeus já estavam em Roma pelo menos desde 139 a.C. Já existia assim, uma sinagoga, já existiam grupos judeus lá. Então, é uma tradição bem grande em Roma, né? Não é nada comparado com Jerusalém, nada disso, mas assim, é um número considerável. Você tem aí 180 anos praticamente já de uma igreja estabelecida. Que igrejas hoje nós temos nessa cidade aqui, luteranas, por exemplo, né? A nossa IELB, o seminário, foi fundado em 1903. Então você tem um número muito menor de tempo aqui. E na igreja em Roma, então, já era uma igreja de bastante tradição. Já tinha há pelo menos 139 anos antes de Cristo. Foi os primeiros registros históricos de que haviam judeus lá. Provavelmente mais tempo antes ainda, né? E nos anos 40, então 41 foi que isso aconteceu especificamente, a história nos conta que houve um evento. Então, no ano 41, o imperador romano Tibério Cláudio César Augusto Germânico, tive que anotar esse nome, senão eu ia perder, né? Esse imperador fez um edito, ele expediu uma lei proibindo que as sinagogas abrissem, proibindo que os judeus se encontrassem no culto. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque na época tinham, segundo a história nos conta, provavelmente tinha várias brigas entre eles. Guarde essa informação. Lá no ano 41 depois de Cristo, o Cláudio, né, o imperador Tibério Cláudio César Augusto Germânico, ele cria esse edito proibindo que as sinagogas abrissem, proibindo que eles se reencontrassem. O que acontece? Em vez de fazerem os encontros nas sinagogas, que era tipo os templos, né, da época, eles faziam os encontros nas casas, de forma privada. Então, não resolveu o problema, ainda tinha muita discussão, dava brigas, né, bate-boca, e isso saía dos limites. E no ano de 49, depois de Cristo, portanto, 8 anos depois disso,
esse mesmo imperador, Tibério Cláudio César Augusto Germânico, este mesmo imperador faz mais um edito, dessa vez mais forte. Ele diz, se eu fechei as sinagogas e não funcionou, eu vou expulsar essa gente daqui. Então, nesse edito que ele fez, ele expulsava os judeus de Roma. Claro, não foram todos expulsos, alguns ficaram, mas a maioria ou a elite judaico da época em Roma foi mandado embora. Mas por que tinha esses bate-bocas aí? Pensem um pouquinho, vocês se lembram de algum bate-boca entre judeus na Bíblia? Quando isso aconteceu? Se você já leu o livro de Atos, você vai perceber vários momentos em que isso acontece. E qual que era o motivo por trás disso? O motivo por trás disso era Jesus Cristo. Provavelmente o motivo pelo qual o edito foi lançado pelo imperador Cláudio para expulsar os judeus porque eles estavam brigando, o motivo dessa briga provavelmente era Jesus Cristo. Quer dizer, dentro das sinagogas tinha pessoas que acreditavam que Jesus Cristo era o Messias e outras que não acreditavam, assim como todos os evangelhos testificam a forte opressão que Jesus tinha, né? Pessoas batendo de frente com ele, dizendo, você não é Messias coisas nenhuma. Você, inclusive, tem gente que diz que ele era do diabo, né? Então, isso não era diferente em Roma. Roma, então, tinha esses bate-bocas dentro da sinagoga. E aí o Cláudio manda o povo embora, diz, vão-se embora daqui, eu não quero mais saber de vocês. Aí, no ano de 54 depois de Cristo, portanto, mais 5 anos depois desse edito, o imperador morreu. E esse edito expirou, esse edito prescreveu. E com essa prescrição, os judeus puderam retornar. E quando eles retornaram à igreja, quando eles voltaram para Roma, eles tiveram uma surpresa. Porque a igreja tinha mudado. Imagina, o que pode acontecer em 5 anos? É um período considerável de tempo. Em 5 anos, você vai ver, por exemplo, compara agora com 5 anos atrás. Quantas tecnologias evoluíram, quantas coisas não existiam há 5 anos atrás e agora existem que a gente faz. Então imagine também na igreja de Roma, 5 anos com os judeus fora, simplesmente tendo pessoas de origem não judaica, de origem gentílica, que se fala, né? Pessoas que às vezes não tinham outra religião antes, ou simplesmente tinham religiões pagãs que cultuavam outros deuses, e agora eles fizeram a igreja por 5 anos, né? E aí chegam de volta os judeus e dizem, o que é isso? Essa igreja eu não reconheço, né? E aí se formam 2 grandes grupos, os judeus e os gentios. Isso dentro de uma só igreja, né? Dentro de uma só sinagoga, vamos dizer assim. Então tinham 2 tipos de cristãos na época, aqueles de origem judaica e aqueles de origem gentílica, aqueles que não nasceram na tradição judaica. E aqui eu quero fazer uma pausa. Eu quero fazer uma pausa para nós pensarmos um pouco sobre nós como igreja, né? A gente sabe que a igreja luterana, ela é uma igreja de muita tradição, né? Ela é uma igreja de origem germânica ou alemã, né? E é uma igreja que conserva muitas tradições. E se a gente comparasse a nossa igreja com a igreja de Roma, será que nós temos regras tradicionais que não podem ser mudadas sem que pessoas se ofendam por isso? Imagina, se você não sabe nada sobre o judaísmo, uma coisa que você precisa saber é que eles têm várias, centenas de regrinhas que eles observavam e consideravam essas regrinhas a coisa talvez mais importante, né? E aí quando eles chegam nessa igreja que passou 5 anos sem ter judeus lá dentro, eles veem uma igreja sem essas regrinhas a serem seguidas. E eles se ofendem com isso. Eles dizem, não, isso está errado. E nós?
nós não temos coisas assim também? Em nossa igreja luterana, falando também especificamente na nossa igreja Castelo Forte, nós temos coisas assim? Não temos aquelas coisas que a gente diz assim, não, sempre foi feito assim. E a gente, se alguém propõe uma coisa nova, a gente não fica meio desconfortável? Ou, como eu vejo assim, diversas igrejas luteranas, né? Todo mundo tem o seu lugarzinho para sentar. E se vem algum visitante desavisado e senta no lugar do fulano, fica aquele constrangimento, aquele momento ruim. Não somos também meio que parecidos nesse sentido com a igreja de Roma? Outra coisa, será que nossa igreja também não tem grupos? Será que não tem desavenças em nossas igrejas luteranas? Será que nós somos tão diferentes assim da igreja de Roma? Se você está pensando agora, pastor, não somos tão diferentes assim. Então fica comigo, meu irmão. Vamos fazer essa leitura, vamos ver o que quer dizer Paulo para a igreja de Romanos e como a gente pode aplicar isso. Porque parece que a igreja de Roma sofreu bastante com essa separação de dois grupos. Quando os judeus voltaram, eles viram essas tradições deles mudadas. E eles pensaram assim, tá errado isso. Porque sempre foi feito assim, ou porque é tradicional, se qualquer coisa que for diferente, tá errado. Por outro lado, as pessoas que tinham ficado em Roma, aqueles de origem gentílica, viram essas pessoas voltando e criticando elas, e elas ficaram muito tristes com isso. E ficaram até mesmo indignadas com isso. Como assim eles querem chegar agora e querem mudar aquilo que já está sendo feito? Também é uma questão de tradição agora. Já 5 anos, pelo menos, de tradições diferentes, né? Então, a igreja de Cristo estava sofrendo em Roma por causa de dois grupos distintos que não se viam como um só, se viam como adversários, se viam como nós contra eles, ou eles contra nós. Será que nós somos tão diferentes assim? Cada um desses dois grupos queria defender o seu direito. Cada um queria fazer com que o outro se adequasse a ele. E o evangelho parecia ter sido jogado para um segundo plano na igreja de Roma. Vamos abrir nossas Bíblias e vamos entender um pouquinho o que Paulo está dizendo. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 14. Romanos, capítulo 14. Eu vou esperar você achar, enquanto isso vou tomar um golinho do meu chá. Hoje chá de pêssego. Abra sua Bíblia em Romanos 14, pode ser no celular, pode ser Bíblia física mesmo. Mas abre mesmo, meu irmão. Vamos fazer isso juntos. Abra sua Bíblia em Romanos 14. Se você não sabe onde está Romanos, é mais para o fim da Bíblia, no Novo Testamento. Você tem os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e Romanos. Tá? Então, é o 6º livro, se eu não me engano, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos. 6º livro. Então, 6º livro do Novo Testamento. E aí o capítulo 14, dos versículos 1 até o 20. Vamos ler 20 versículos. Eu vou fazer a leitura na Nova Tradução Linguagem de Hoje. É uma tradução um pouco mais acessível, do jeito que a gente fala mais no cotidiano. Se você tem outra Bíblia, não se preocupe. A palavra de Deus é a mesma. Só vai ser um pouquinho diferente, tá bem? Romanos 14, 1 a 20 diz assim: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem faz isso. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam
que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que algumas outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá maior valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu, de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você, que só come verduras e legumes, condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim, e todos afirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivo para os outros falarem mal daquilo que você acha bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo desta maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Essa é uma passagem muito interessante. É uma passagem que traz muitos insights para nós pensarmos. E eu não sei quanto a você, mas enquanto eu lia, eu pensava em várias coisas que já aconteciam na minha vida. Vamos ver se nesse estudo bíblico nós podemos pensar um pouco mais sobre essas coisas que já aconteceram na nossa vida, que refletem aqui. E ele começa no versículo 1. Aceitem ou acolham entre vocês quem é fraco na fé. Acolham, aceitem aquele que é fraco na fé. E ele já logo diz, não para discutir opinião. O fraco na fé não deve ser simplesmente jogado fora. O fraco na fé não deve simplesmente ser ignorado. O fraco na fé não deve ser confrontado para que ele queira sair dali. Mas Paulo diz, recebam, aceitem, acolham aquele que é fraco na fé. Receber esses irmãos que pensam, pelo contexto aqui parece que era aquelas pessoas que pensavam que por comer alguma coisa eles poderiam ficar impuros, né? Isso é uma coisa que acontecia muito na época. Você tinha, por exemplo, judeus que não comiam carnes que tinham sido sacrificadas a ídolos, né? Nessas regiões existiam, vamos dizer assim, açougues, né?
que vendiam carnes que tinham sido abatidas em homenagem, em sacrifício a outros deuses pagãos. Né? E as pessoas compravam carne ali. Mas os judeus achavam que isso era impuro, isso não devia ser comido. Né? Esse tipo de carne não devia ser comido. E eles tinham também várias outras coisinhas, tipo assim, carnes que não podiam ser comidas. Né? Se você já leu o Antigo Testamento, os livros da lei, né? o Pentateuco, os primeiros 5 livros, vocês podem perceber algumas dessas regras, que não se podia comer carne de porco, não se podia fazer certas coisas em certos dias, várias regrinhas que eles tinham que seguir, né? Mas Paulo não parece estar focando para um grupo só, né? Paulo está dizendo assim, ó, num modo geral, ele está dizendo: se algum irmão teu acha que algo é pecado, algo que você sabe que não é pecado, mas ele acha que é pecado, não confronta ele. Não discute opinião simplesmente porque você sabe que aquilo não é errado. Em outras palavras, não abusa da tua liberdade para pisar na fraqueza do teu irmão. Então, Paulo parece que está se referindo então a esses grupos, né, que tinham algumas restrições. E a gente não sabe muito bem a quem ele está falando especificamente, e acho que esse é o propósito. Não interessa para quem ele está falando, porque muitas vezes nós somos os irmãos fracos na fé. E em outras palavras, o que o Paulo está dizendo é que se a tua opinião for algo que vai fazer uma pessoa tropeçar na fé dela, se vai fazer uma pessoa duvidar se ela crê em Jesus, ou duvidar alguma coisa sobre o Evangelho, a tua opinião não importa. Guarda ela para ti. Embora você possa estar certo, e Paulo depois vai dizer que para ele está bem tranquilo de que esse tipo de coisa não afeta a nossa fé. Mas se isso faz um irmão teu pecar, meus irmãos, não interessa a sua opinião. Guarda ela para ti. Eu tenho uma coisa, vou fazer até uma revelação, né? Eu não como carne de peixe. Eu não gosto de carne de peixe. Simplesmente eu não gosto. E Sexta-feira Santa é uma tradição só comer carne de peixe, não comer outros tipos de carne. E para mim sempre foi um problema, porque eu não gostava de comer peixe, né? Então um exemplo talvez prático ainda nessa questão da comida é que se a gente tem um irmão nosso, um vizinho, alguém super tradicional que acha que é pecado comer carne de peixe não comer carne de peixe na Sexta-feira Santa, comer carne vermelha ou outro tipo de carne, eu que sei que não é pecado comer carne vermelha na Sexta-feira Santa, eu não vou para provocar ele, abusar da minha liberdade e fazer um baita de um churrascão só para provocar ele. Entendem o que é isso? Abusar da liberdade que a gente tem como cristão, que a gente sabe que essas coisas não são pecaminosas em si, mas abusar disso para fazer um ponto, para mostrar que está certo em cima do outro, que tem dificuldades na sua fé. É isso que Paulo está falando aqui. E isso me lembra de um texto, o texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, quando Jesus está falando com seus discípulos. Lucas 17, eu estou cheio de fio aqui, né? Lucas 17, ele diz assim, ó, falando para os discípulos dele: sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caiam em pecado, mas ai dos culpados. Seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma grande pedra de moinho amarrada no pescoço, do que fazer com que um destes pequeninos peque. Tenham cuidado. Palavras fortes de Jesus, né? Palavras fortes de Jesus, que dizem assim para essas pessoas que abusam da sua liberdade só para fazer um ponto, só para dizer que elas estão certas. Cuidado, cuidado. Se você faz o teu irmão pecar por causa disso,
Ai dos culpados, diz Jesus. Palavras fortes, mas palavras que mostram a importância da coisa da igreja, do convívio da igreja. E mostra como não é importante você estar certo na igreja. O tema central da igreja não é você estar certo. O tema central da igreja não é você ter a opinião melhor. O tema central da igreja é Deus acolhendo pessoas, Deus acolhendo pecadores. E você é um desses pecadores. E agora, como reflexo disso, você acolhendo aquele que é fraco na fé. É sobre isso que é a igreja. Isso é o central da igreja. É Cristo nos acolhendo. E como um reflexo disso, nós acolhendo o nosso próximo. Portanto, não é importante você estar certo na igreja. E não é importante você buscar saber quais eram esses grupos. O Paulo está falando só para os judeus. O Paulo está falando só para os gentios. Não é importante saber isso. O ponto deste texto é encontrado no versículo 7. Diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, e nenhum de nós morre para si mesmo. Esse é o ponto. A igreja não é sobre você. A igreja não gira em torno da sua opinião. A igreja não gira em torno da minha opinião. A igreja não gira em torno do pastor. A igreja não gira em torno da diretoria. A igreja não gira em torno dos membros. A igreja gira em torno da palavra de Deus. A igreja gira em torno de Cristo, porque nós não somos feitos para nós mesmos. Você vai, agora nesse final de semana, a leitura de Romanos diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aliás, essa foi a leitura da semana passada, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A igreja gira em torno de Cristo, não do seu direito de estar certo ou de estar errado. E isso é uma coisa que demora para a gente entender. Isso é uma coisa difícil de colocar na prática. E aí o versículo 9 segue: pois Cristo morreu e viveu para ser de novo, viveu de novo para ser o Senhor, tanto dos mortos como dos vivos. O Senhor Jesus é o Deus, é o centro da igreja, não nós, né? Porque foi Ele que viveu e morreu. Ele morreu e viveu para ti. Ele morreu e viveu para ser o teu Senhor. Ele viveu, morreu e ressuscitou para ser o Senhor do teu irmão, aquele que é fraco na fé. E é por isso que o centro da nossa vida como cristãos não é nós mesmos, não é o nosso direito, não é a nossa liberdade, é Cristo. Você entende isso? Jesus Cristo morreu e viveu para o teu irmão e para ti também. A mesma caridade, o mesmo amor que te acolheu quando você começou na igreja, quando você era um bebê que foi batizado, quando você fez profissão de fé e não sabia muitas coisas ainda, é o mesmo amor que acolhe a Jesus, ou que Jesus acolhe ao próximo, ao teu irmão. Por isso, meus irmãos, é que essas palavras nos calam tão forte, porque elas falam para nós. Elas falam, de certa forma, de nós. Jesus Cristo e a sua obra tem que ser o centro da igreja, e não o nosso direito de comer o que nós queremos quando nós queremos, e não o direito nosso de tocar certo tipo de música, não só o nosso direito de falar só com o nosso grupinho. Jesus Cristo e a missão de espalhar a boa notícia era aquilo que estava faltando.
na igreja de Roma. Será que não é isso que está faltando na nossa igreja também? Talvez o que Paulo está falando seja algo recorrente. E não é simplesmente da nossa igreja Castelo Forte aqui. É de toda a igreja cristã na terra. E aí vem, eu quero destacar também o versículo 15 do nosso texto. Diz assim: se você faz com que um irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. E aí vem as palavras: não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Depois o versículo 20 diz: por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Essas, para mim, são palavras que se transmitem em socos no estômago. São socos no estômago para mim. Quantas vezes, para defender o meu direito à liberdade, para defender o meu direito de estar certo, para defender a minha honra na igreja, no lar, no trabalho, eu desviei do centro. Quantas vezes, para defender isso tudo, eu posso estar ajudando a destruir o que Jesus Cristo fez por uma pessoa? Pense um pouco quantas vezes, só de birra, eu me esqueci do foco da igreja e fiz com que outras pessoas se afastassem. Quantas vezes, por causa de mim, outras pessoas pensam: eu não quero mais nessa igreja. São palavras duras, né, meu irmão? Se você está pensando agora, o fulano tinha que estar ouvindo isso. Ó, a ciclana tinha que estar escutando isso que o pastor está falando. Eu quero te falar alguma coisa. Você também precisa estar escutando. Você está escutando o que Paulo está falando aos romanos? Não é só para o outro. Paulo fala para ti também. E fala para mim também. Eu também tenho que escutar essas palavras. Não só vocês, não só o outro, eu tenho que ouvir essas palavras. E quando a gente percebe isso, meus irmãos, quando a gente percebe que a palavra de Deus fala coisas duras para nós, não é fácil. A gente consegue entender o que o Paulo fala um pouco antes, no capítulo 7. Ele diz assim: como eu sou infeliz. Porque eu quero ser bom. Eu quero fazer o que a lei de Deus me diz para fazer. Eu quero ser o melhor para o meu próximo, mas eu não consigo. Eu tento e eu não consigo. É muito difícil. E eu concordo, realmente, é muito difícil. Mas para você que está se sentindo assim agora, assim como eu estou me sentindo mal por causa disso, eu quero te dizer uma outra palavra de Paulo também. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal. Se você está revisitando essas suas atitudes na igreja como eu estou revisitando, se você está pensando como você tem agido dentro da igreja para com o teu irmão que está debilitado, para com o teu irmão afastado, e está pensando agora: que droga, que infeliz que eu sou. E agora, para você eu tenho uma palavra. Para você eu tenho uma palavra de Paulo também, na mesma carta, um pouco antes, capítulo 8. Lá ele diz: agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é uma dessas pessoas unidas a Cristo. Deixa eu orar um pouquinho. Ora comigo.
Querido Deus, nosso Pai Celestial, a Tua palavra às vezes é dura conosco. Ela nos faz pensar sobre nossas atitudes, ela faz pensar sobre nossos pensamentos, sobre a nossa situação perante o nosso irmão e perante Ti. E quando nós pensamos isso, nós não conseguimos chegar a outra conclusão a não ser de que nós realmente somos pecadores. Nós somos tão desprezíveis como qualquer um. E nós merecíamos de Ti a condenação. Mas, Senhor, Tu revelaste, através do apóstolo Paulo, que não há condenação para aqueles que estão unidos a Cristo. E nós confiamos nisso. Nós fomos batizados, nós fomos alcançados por Ti. E agora, em humildade e arrependimento, nós Te pedimos perdão. Pedimos desculpas por todos esses erros que nós temos. E ao mesmo tempo, Senhor, nós Te pedimos forças, Te pedimos que Tu nos guies através do Teu Espírito Santo para ser melhor na igreja. Não porque nós merecemos coisas de Ti, mas porque Cristo mereceu. E porque Ele fez isso em nosso lugar, agora nós também Te pedimos, Pai, auxilia-nos a transmitir esse amor que nós recebemos de Ti pela cruz de Jesus e por Sua ressurreição para o nosso irmão, para que cada vez mais a Tua palavra cresça e nós diminuamos. Sabemos que a nossa opinião, nós estarmos certo, não importa tanto. O que importa é o Teu Evangelho e as pessoas serem alcançadas. Auxilia-nos, dá-nos força para isso. Em Ti nós confiamos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Meu irmão, Deus te alcançou no teu batismo e Deus te alcança constantemente com o perdão dos pecados. Seja nas orações, seja nos cultos, seja das mais diversas formas. E agora tu pode seguir tranquilo a tua vida. Os teus pecados foram perdoados por Deus. E isso é o que vai te motivar a ser melhor. Eu falava, umas semanas atrás, na profissão de fé, uma das grandes diferenças da igreja luterana, uma igreja que se baseia na Bíblia para ensinar os ensinamentos dela. Nós, como cristãos, não fazemos o bem a fim de conquistar a salvação ou o perdão dos pecados. Para nós isso é invertido. Pelo fato de nós termos o perdão dos pecados, por isso nós fazemos o bem para o nosso irmão. Por isso que nós tentamos melhorar. E assim é com você. Você recebeu o perdão dos pecados. Você tem Jesus Cristo e Ele está junto de ti. Por isso que nós podemos hoje aplicar isso para a nossa vida e tentar melhorar como igreja, tentar melhorar como irmão, tentar melhorar como cristãos. Para isso Deus nos deu o pedido de desculpas, o perdão dos pecados, também o fato de nós perdoarmos o nosso irmão que peca contra nós, o fato de nós, quando pecarmos ao nosso irmão, reconhecermos isso em humildade, pedir perdão e tentar melhorar. Mas nunca sozinhos. Deus é que te guia. Deus é que faz com que tu melhores. Por isso, todos nós, meus irmãos, estamos tentando ser uma igreja cada vez melhor, cada vez mais receptiva. Às vezes nós falhamos, sem dúvida alguma. E para isso Deus nos dá os meios da graça, o perdão dos pecados. O fato de nós reconhecermos e pedirmos perdão a Deus e ao nosso próximo, e o fato de nós também darmos o perdão que nos foi dado por Deus para o nosso irmão. E esse motivo é o que nós temos para seguir adiante. Em nome de Jesus Cristo, amém. E com isso nós chegamos ao fim desse nosso estudo bíblico. E eu quero fazer ainda mais uma oração antes de nós irmos e cantar mais uma canção. Obrigado você que esteve comigo até agora, que abriu sua Bíblia, que ouviu a palavra de Deus
e que agora vai aplicar isso na sua vida. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nós estamos orando a Ti, conversando contigo, seguindo as Tuas recomendações de sempre colocar diante de Ti tudo aquilo que está acontecendo na nossa vida. Pai, Tu conheces exatamente o coração de cada um que está ouvindo essas palavras, que está vendo esse vídeo. E Tu sabes, Senhor, o que essas pessoas estão precisando. Por isso, visita elas, ó Pai. Dá a elas aquilo que elas estão precisando, embora nós saibamos que nem sempre vai ser aquilo que nós queremos, mas nós confiamos plenamente em Ti. Tu nos revelas que tudo acontece para o bem daqueles que Te amam, e nós Te amamos, Senhor, porque nós fomos alcançados por Ti no nosso batismo e com o perdão dos pecados a cada pouco. E as Tuas misericórdias se renovam a cada dia, por isso nós estamos alegres. Senhor, nos ajuda a melhorar, ajuda a nós termos mais amor, mais respeito, mais paciência, mais tranquilidade com o nosso irmão, assim como Tu teve tanto amor, tanta paciência conosco. Pai, ajuda-nos a ser pequenos cristos no mundo afora, na nossa igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, e que nós possamos com isso nunca engrandecer a nós mesmos, mas a Ti. Tu és o centro da igreja. A Ti é devido todo o louvor, toda a honra e toda a glória. E por isso, Senhor, nós Te pedimos, esteja conosco. Abençoa a nossa noite, o nosso descanso, e que amanhã nós possamos ter um dia bom, um dia tranquilo, sob as Tuas bênçãos, e possamos começar a aplicar isso na prática. Porque Tu és um Deus da prática. Tu não fica só nas palavras. E por isso nós Te pedimos, Pai, envia Teu Espírito Santo para que nós possamos pregar o Evangelho de Jesus e viver segundo este Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Para concluir esse momento, que tal nós cantarmos mais um hino que fala disso, fala sobre a missão, de espalhar o Evangelho e de fazer com que a nossa vida na igreja seja de fato uma vida onde não há grupos, onde não haja nós contra eles, mas que haja um só Senhor, Jesus Cristo. Muito bem, vamos cantar o hino 119. Hino 119 do Louvai ao Senhor, Cristo para todos. Eu não sei se todos conhecem, esse talvez não seja um hino tão conhecido, mas também vamos cantar. Se você conhece esse hino, quer cantar junto comigo aí da sua casa, fica mais do que bem-vindo. Vamos lá. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração, fez de nós seus amados e seus servos a servir-lhe na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear nosso
aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Muito obrigado por ter me acompanhado, meus irmãos. Fiquem com Deus e bom descanso essa noite, ou se você me está me olhando de dia, né? Tenha um bom dia. Fiquem com Deus. Um abraço.